Olá! Antes de adentrarmos na parte jurídica desse vídeo, é importante definirmos o que é um curativo, suas principais funções e tipos básicos. Curativos podem ser definidos como aplicações locais em feridas, cortes, machucados, lesões, incisões cirúrgicas, etc., de antissépticos, medicamentos e coberturas protetoras para limpar, tratar, resguardar de agentes infecciosos e propiciar uma perfeita cicatrização e cura. Os objetivos de um curativo podem ser variados e dependem do tipo, da severidade do local da ferida onde são aplicados. Em 1º de setembro de 2022, o Ministério da Saúde editou a Portaria 531 de 2022, que altera atributos de atenção básica na tabela de procedimentos de órteses, próteses e materiais especiais do SUS. Referida portaria incluiu o farmacêutico como um dos profissionais de saúde autorizados a realizar curativos simples e coleta de material para exames de Papa Nicolau, isso no âmbito do Sistema Único de Saúde. Poucos dias depois, em 6 de setembro, o Ministério da Saúde revogou a referida portaria. Imediatamente, dezenas de artigos e publicações, principalmente oriundas do COFEN e do COREN, Conselho Federal e Regional de Enfermagem, respectivamente, alardearam que farmácias e drogarias não mais poderiam realizar curativos simples. Mas até onde essa informação é correta juridicamente? É o que vamos analisar a seguir. A RDC Anvisa 44 de 2009 prevê que, além da dispensação, podem ser prestados serviços de atenção farmacêutica e perfuração de lóbulo auricular. A prestação de serviços de atenção farmacêutica compreende a atenção farmacêutica domiciliar, a aferição de parâmetros fisiológicos e bioquímicos e a administração de medicamentos. Existe muita discussão se a realização de curativos com utilização de medicamentos estaria incluída no conceito de administração de medicamentos ou não. O fato é que a RDC 44 não proibiu expressamente a realização de curativos por farmacêuticos, apenas mencionando que todo serviço prestado deve ser precedido por licença sanitária regular. Trocando em miúdos, teoricamente é aplicável ao caso o princípio da legalidade, ou seja, de que ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei. Em outras palavras, os indivíduos têm ampla liberdade para fazerem o que quiserem, desde que não seja um ato, um comportamento ou uma atividade proibida por lei. A Lei 13.021 de 2014 praticamente repetiu o texto da RDC 44. As atribuições privativas do enfermeiro estão regulamentadas na Lei 7.498 de 86, que são a direção do órgão de enfermagem integrante da estrutura básica da instituição de saúde pública ou privada e chefia do serviço da unidade de enfermagem, a organização e direção dos serviços de enfermagem e de suas atividades técnicas e auxiliares nas empresas prestadoras desses serviços. O planejamento, organização, coordenação, execução e avaliação dos serviços de assistência de enfermagem. Consultoria, auditoria e emissão de parecer sobre matéria de enfermagem. Consulta de enfermagem, a prescrição da assistência de enfermagem, cuidados diretos de enfermagem a pacientes graves e com risco de vida e cuidados de enfermagem de maior complexidade técnica e que exijam conhecimentos de base científica e capacidade de tomar decisões imediatas. Como se vê, não há dentre as funções privativas dos profissionais de enfermagem a realização de curativos, sendo a expressão maior complexidade técnica e que exijam conhecimentos de base científica e capacidade de tomar decisões imediatas extremamente vaga. O COFEN e os COREN se arvoram ainda na resolução COFEN 567 de 2018, que aprovou o regulamento da atuação da equipe de enfermagem no cuidado aos pacientes com feridas. Não obstante, o Conselho Federal de Farmácia também possui uma resolução tratando do assunto, como veremos a seguir.
destacando que uma resolução do COFEN não é hierarquicamente superior a uma resolução do CFF e vice-versa. De outra banda, as atividades privativas do farmacêutico estão previstas no Decreto 20.377 de 31. A manipulação e o comércio dos medicamentos ou remédios magistrais, a manipulação e o fabrico dos medicamentos galênicos e das especialidades farmacêuticas, o comércio direto com o consumidor de todos os medicamentos oficinais, especialidades farmacêuticas, produtos químicos, galênicos, biológicos, etc., e plantas de aplicações terapêuticas. O fabrico dos produtos biológicos e químicos oficinais, as análises reclamadas pela clínica médica e a função de químico bromatologista, biologista e legista. A exemplo dos enfermeiros, não há também, dentre as funções privativas dos profissionais de farmácia, a realização de curativos. O CFF e os CRFs, por sua vez, justificam a permissão para a realização de curativos na Resolução CFF 499 de 2008, que dispõe sobre a prestação de serviços farmacêuticos em farmácias e drogarias e dá outras providências, prevendo expressamente a realização de curativos de pequeno porte. Diante desse imbróglio, como conciliar as divergências e omissão legislativas? É o que veremos a seguir. Antes de concluirmos, é necessário um esclarecimento acerca da revogada Portaria 531 de 2022 do Ministério da Saúde. A referida portaria revogada somente se aplicava no âmbito do Sistema Único de Saúde, não sendo aplicável a farmácias e drogarias privadas. Desse modo, sua revogação não proíbe automaticamente farmacêuticos e estabelecimentos privados de realizarem curativos. O primeiro ponto a ser levado em consideração é que não há dispositivo expresso de lei ou resolução da Anvisa que proíba o profissional de farmácia de realizar curativos, aplicando-se o princípio da legalidade. No entanto, a resolução CFF 499 de 2008, plenamente aplicável aos farmacêuticos, prevê uma limitação, ou seja, de que a realização de curativos deve limitar-se a curativos de pequeno porte. Continuando, uma resolução do COFEN não é hierarquicamente superior a uma resolução do CFF e vice-versa, razão pela qual uma eventual vedação à realização de curativos por outros profissionais de saúde por parte do COFEN não possuiria validade, sendo que o inverso também é verdadeiro, ou seja, o CFF não poderia emitir nenhuma resolução nesse sentido. Enquanto não houver uma regulamentação clara sobre qual profissional de saúde pode ou não realizar pequenos curativos, entendemos que a principal regra a ser seguida é o bom senso. E, a fim de evitar problemas éticos com a vigilância sanitária, recomendamos o seguinte: apenas realize curativos em sua farmácia ou drogaria se seu estabelecimento possuir licença sanitária para esse fim. Caso o paciente possua prescrição ou recomendação médica para a realização dos curativos em clínicas, estabelecimentos médico-hospitalares, enfermeiros ou empresas de home care, não realize o procedimento. Tenha um manual de curativos, um procedimento operacional padrão e um termo de consentimento específicos para curativos, mantendo esses documentos na sala de prestação de serviços farmacêuticos. Entenda como curativos de pequeno porte apenas aqueles destinados a feridas não abertas e não infectadas decorrentes de arranhões, contusões ou pequenos cortes que não demandem aproximação de bordas através de pontos cirúrgicos. Não entenda como curativos de pequeno porte aqueles destinados a feridas abertas e infectadas, ainda que decorrentes de arranhões, contusões ou pequenos cortes, que demandem aproximação de bordas através de pontos cirúrgicos, punções, drenagens, desbridamento, ainda que leve, remoção de pelos e outros. Em sendo o curativo decorrente de lesão que ainda não passou por avaliação médica, após o procedimento, encaminhar o paciente para o serviço de atendimento médico hospitalar mais próximo, devendo constar essa orientação
no termo de consentimento ou no prontuário do paciente. E, por último, em caso de prestação de eventual atendimento de primeiros socorros, principalmente se houver objetos encravados, o procedimento deve limitar-se a controlar hemorragias e a estabilizar a lesão, devendo ser acionado o serviço de atendimento móvel de urgência. Sucesso e até o próximo vídeo.